Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E essa história de Lázaro no São Paulo procede e o Tricolor já se prepara para o jogo de quarta-feira contra o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te contar agora sobre um chapéu comemorado dentro do São Paulo no Palmeiras. É que o tricolor está contratando Samuel Luca, só 12 anos de idade. Menino que arrebenta nas categorias de base. Tem uma série de vídeos dele no YouTube com jogadas lindas, gols com chapéu, enfim, parece ser de fato muito promissor. E o São Paulo alega que conseguiu convencer a família a levá-lo para Cotia, mesmo com negociações avançadas e há mais tempo do Palmeiras. Também, segundo o São Paulo, o Palmeiras tratava esse menino como um novo Hendrick. Informação sobre o acordo do São Paulo com o Samuel Luca foi divulgada pelo blog do São Paulo. O tricolor pretende desfazer essa ideia de novo Hendrick para fazer do Samuel Luca o novo Rian Francisco, alguém com muito potencial, enorme categoria e que faz gols a rodo, mesmo com apenas 12 anos de idade. E você que deve estar pensando, pô, mas 12 anos de idade, Nicola? Pois é, o futebol está cada vez mais precoce e a busca por atletas jovens é super importante. O São Paulo, que cogita, negocia, está perto de um acordo com o Evangelos Marinax, será ainda mais agressivo na busca por reforços também para a categoria sub-11, sub-13 e sub-15. Só para completar sobre o São Paulo, um resumão sobre atletas que deixaram o tricolor recentemente ou mais antigos. O Antony, que era atleta do São Paulo e acaba de estrear pelo Betis, foi bem no empate em 2-2 contra o Atlético Bilbao, foi eleito inclusive o melhor da partida. O Moreira estreou pelo Porto B e deixou boa impressão, enquanto o Wellington, enfim, jogou pelo Southampton e teve atuação razoável. Mas a gente pode começar também pelo que falou o Zubeldia. Ele estava explicando a alteração dele, que a torcida do São Paulo enlouqueceu quando ele fez, que ele colocou os dois pontas, o Eric de um lado, o Ferreirinha do outro, quando estava 2-1, o jogo já de virada para o Santos, e colocou o Oscar recuado junto com o Alisson ali no meio campo. E ele falou que isso aí, para ele, foi uma boa ideia e que não interferiu no resultado final. Foi uma das questões que a torcida do São Paulo ficou bronqueada aí. Bom, acho que do lado do São Paulo o jogo tem dois momentos. Até essa substituição, com problemas, depois dessa substituição, um desastre, né? Até essa substituição, eu acho que a questão que a gente falava aqui desde a vitória sobre o Corinthians, em que tudo, ou quase tudo, funciona muito bem precocemente, esse tipo de time se encaixa em qualquer circunstância, como visitante, por exemplo, num jogo grande, sem torcida, difícil. E o Santos, o Caixinha, mesmo completamente fora da caixinha, xingando todo mundo e sendo expulso, evidentemente viu o que o São Paulo apresentou de fragilidade. A gente falava assim, o Corinthians contra o São Paulo não explorou a dificuldade do quarteto, os lados do campo. Não, o Mateuzinho não passou do meio de campo, aí o Oscar deitou, né? O Santos não, ele forçou o jogo pelos lados e acho que aí... como esse astral muda, eu imagino o Santos, da semana anterior sem o Neymar, se toma 1-0 do Lucas, acaba, a torcida vira contra e tal, acabou o jogo. Não, a torcida do Santos... E aí quando o Santos empata, o São Paulo leva um gol de lateral, né, com várias falhas, e aí fica bem clara a ausência que faz o Alan Franco em diversas circunstâncias. O Alan Franco foi o melhor jogador do São Paulo ano passado. Não só o cara que botou o Memphis no banco, no bolso, como disse o Vessone. O segundo tempo, embora o São Paulo com a bola continuasse interessante, sem a bola ele é muito frágil pelos lados e o Santos faz o segundo gol exatamente num local em que o São Paulo vai tomar gols com o quarteto, que é a dobra do lado direito em cima do lateral esquerdo, o Enzo Dias, porque o Oscar não recompõe lá. Era o que o Ferreirinha fazia o ano passado, para jogar com um quarteto, que é diferente do quarteto do Palmeiras, leve, jovem e tudo mais, que os caras também recompõem. O Rato fazia do lado direito muito bem também. E aí, exato. Ajudava, né? Exatamente, né? E aí o São Paulo hoje não, tem um jogo muito forte pelo centro e fraco pelos lados. E acho que o Santos aproveitou. Ao fazer a substituição arriscada, que o Zubeldia falar aos 15 do segundo tempo, aí o Zubeldia encerra qualquer possibilidade do São Paulo empatar o jogo. Porque, primeiro, foi muito cedo. É uma substituição quase desesperadora.
para a parte final do jogo, se já está 3-1 para o adversário, 2-1 ainda dava. Eu acho que o São Paulo, mesmo naquela situação, ou com outra troca, talvez empatar o jogo. Mas nesse sistema, não é que assim, é que assim, as pessoas também, elas estão aprendendo a ver o Oscar. Tem muita geração, muita gente, o São Paulino, sobretudo, que não viu o Oscar jogar. E na Europa não viu o Oscar jogar. O Oscar jogou como segundo volante do Chelsea umas 850 vezes. Não é que ele não sabe jogar ali na posição, né? Mas ali ele vai armar o jogo, como vários jogadores na Europa, sobretudo, fazem. Eles vão de meia para a segunda posição do jogo para armar o jogo. O Oscar fez isso no Chelsea, o Lampard fazia isso, tal, não sei o que lá. Só no Mundial, né, que o... Deixou no banco. Que o, O Benítez. que o Rafa Benítez facilitou as coisas. Eu não gosto disso, não. Então, eu também não gosto. Agora, pior do que o Oscar de segundo volante é o que o São Paulo tem mostrado, são os lados, é o Ferreirinha 2025, é o Eric 2025, e na semana que você vende o William Gomes. O São Paulo vai ter menos opções no banco. Essa é a proposta. Saem 18, entram 4. O Cédric está sendo aproveitado agora, o Wendel chega amanhã. 4. Saem 18. O banco do São Paulo está evidentemente mais fraco. Então, quem for do banco precisa dar uma resposta que talvez o São Paulo não tenha. A impressão, acho que do Zubeldia e do São Paulino em geral, é que o Ferreirinha poderia voltar a jogar como em 2024, quando surpreendeu a gente. Eu não dava um vintém pelo Ferreirinha. E ele foi titular com méritos do São Paulo. E ele começou muito mal a temporada. Ele foi muito mal contra a Portuguesa, de titular, foi mal entrando nos jogos e foi nulo nesse jogo contra o Santos. Então, além da questão tática, do buraco tático, quem entrou muito mal. Ele não desafogou o Enzo. Nem isso ele fez. Ele nem desafogou o Enzo pelo lado direito. Então, acho que tem essas situações. Essa substituição, para mim, nunca mais. A questão do banco fraco, tá aí colocado. E a questão do quarteto não ser, talvez, uma opção para todas as partidas. Agora, isso é possível de observar quando você joga. É claro. Quando você experimenta. Tanto a substituição quanto o quarteto. E o São Paulo não fez... Quantos jogos grandes o Corinthians fez esse ano? Só o de São Paulo, praticamente. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Santos. Só contra o Corinthians no Morumbi. É interessante, porque você consegue ver possibilidades e deficiências. Numa época precoce da temporada ainda. Então, que sirva de lição. Primeiro, o time do São Paulo não é um timaço. Ele tem coisas interessantes, o time titular, evidentemente tem. Tem fragilidades defensivas e o elenco está mais fraco, vou deixar bem claro, que o ano passado. Ainda com a questão que fica no imaginário do torcedor, não, se jogasse o time da Copinha, seria melhor, né? Que ficou a situação também, a última crítica, né? O Rian Francisco tendo entrado só na parte final do jogo. Eu sempre olho o que pensa o cara que está assistindo o jogo, São Paulino. Ele fala, mas... Então na fila tem o Eric, tem o Ferreirinha e o Rian Francisco está atrás desses caras? Você entende? É só para entender a cabeça do torcedor. Não é difícil de entender? Para mim é fácil. Então, mas assim, só para pontuar e o Mancini responder. Rian Francisco é centroavante. Sim, eu entendo isso. Ferreirinha é ponta esquerda, Eric é ponta direita. Começa tudo no para trás. Tá bom, mas aí então eu chego no outro ponto. Calma, então eu chego no outro ponto. Então, se você tem dois pontas ruins, mas você tem um atacante que é bom, potencialmente bom, potencialmente bom, por que você vai insistir com um sistema que tem dois pontas e não ou colocar um jogador que é melhor em campo? E aí eu entro no que a gente vai falar daqui a pouco, o Felipe Luiz falando do Pedro. Quando o Pedro entrar em campo, que se dane o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse time em outra coisa para o Pedro jogar. É isso que eu quero dizer. Tá, então já deixando claro que você não está comparando o Rian Francisco com o Pedro. Não, claro que não. Exato, só claro para deixar claro, senão alguém vai dizer, claro. Não, que o Felipe Luiz deixou claro isso. Eu nunca vou mudar, optar por característica que eu quero que o meu time jogue em detrimento do talento que eu tenho. Mas o Zubeldia não fez isso. O que ele fez foi um erro brutal de achar que o Oscar, depois de jogar 30 jogos por ano na China, com chuva, na Vila, com Neymar, efeito Neymar, perdendo 2-1, ele poderia ser o artífice da virada do São Paulo. O que adianta colocar dois... Ele foi muito mal, o Zubeldia.
Que adianta colocar 2 pontas rápidos se não tem espaço para correr e o adversário está com a bola? Meu caro Vessone, você que é um dos mais inteligentes que eu convivo nessa vida, o que você precisa para fazer o gol de empate? Matéria-prima básica num jogo de futebol. Tem a bola. A bola! E com meio campo com o Oscar e o Alisson. o Alisson, ele não ia ter a bola nunca. Nunca. Embora, na estatística, o São Paulo foi o time de maior posse de bola no ano passado, uma coisa é ter a bola com criação de oportunidades. O São Paulo teve 70% de bola, o Santos teve 30%. Ok, mas em qual circunstância do jogo? Na circunstância toda. Então, mas estava 3-1. Não, o 3-1 aí fechou o caixão. Exatamente. Sim, perfeito. Então fica com a bola. Claro. E você vai lançar pra quê? O cara vai correr aonde? Ele vai correr, vai sair, vai por Ico Mursa, volta, que é o estádio da Portuguesa, que é do lado. Não tem sentido a alteração dele. Aí estoura no Rio Francisco. Por isso que ele não entrou. Porque ele errou lá atrás e falou, bom, eu vou tentar isso. Tudo bem, é um teste, é uma tentativa. Eu não estou crucificando o Zubeldia, porque 90% dos técnicos têm essa mania. Abel Ferreira tem. Palmeiras está perdendo, ele põe o Veiga de 8. Acabou, não tem mais a bola. Não vai fazer gol, não vai empatar, não vai acontecer nada. Entendeu? Então, essa é uma característica. Agora, dentro da sua pergunta, o São Paulo, a base está terminando pré-temporada, está terminando a temporada deles. Os caras jogaram dia sim, dia não. Eu não me atrevo a dizer, num jogo chuvoso, na Vila, um clássico, né, que é melhor o Rian Francisco do que os 2 jogadores que ele colocou. Ainda mais o Ferreirinha, que fez um bom ano no ano passado, cara. É um pouco isso. Entendeu? É preciso o gerir. Ferreirinha está muito mal nesse início de ano, mas ele foi um jogador importantíssimo ano passado. Se o Zubeldia não acredita mais nele, é melhor negociar, então mas ele é está isso. tentando colocar. É a mesma coisa. Vários dessas pessoas, homens e mulheres que vieram aqui, são melhores do que eu. Beleza, profissionalmente ok. Agora, se eu volto das férias, fiz o ano passado, não comprometi. Chego aqui, tem outra pessoa, virou G5, e é uma dessas pessoas que eu indiquei, fala, meu irmão, aqui ó, tá indo. Se não foi ainda, eu não sei por quê. É porque minha caixa de correio tá lotada. Mas uma hora vai chegar lá, RH Band. Cara, pô, vamos pensar, o treinador tem um monte de mexerica para equilibrar. E tem o ano inteiro para jogar. Não é um jogo de campeonato estadual que pode determinar que o Rian Francisco é mais interessante que o outro, que o outro, gente. Por Deus. Preciso esclarecer agora se existe alguma verdade na possibilidade de Lázaro, ex-atacante do Palmeiras, virar reforço do São Paulo. Essa informação foi divulgada em um portal que cobre o tricolor nas últimas horas e dá conta de que as negociações ainda não avançaram. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do São Paulo para perguntar, vocês estão em negociação? O Lázaro pode ser contratado, você lembra dele, né? O Lázaro é um jogador formado no Flamengo, comprado pelo Almeria e emprestado na temporada passada ao Palmeiras. O Verdão até tinha a possibilidade de extensão da permanência do atleta até o Super Mundial de Clubes ou a compra do jogador. O Palmeiras optou por não ficar nem por empréstimo nem definitivo e devolveu o Lázaro para o Almeria. Lá na Espanha ele tem atuado na 2ª divisão espanhola, 5 jogos, 1 gol e 1 assistência. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo sobre Lázaro. Perguntei se existe interesse, abre aspas, nunca falamos no nome do Lázaro, você tem a minha palavra sobre isso, fecha aspas, me assegurou esse dirigente são paulino, colocando um ponto final em qualquer especulação. Ainda perguntei para essa pessoa se o tricolor tem interesse em contratar mais um atacante. A resposta foi de que não, com as chegadas do Cedric Soares, do Enzo Dias e também do Wendel, que será liberado, será anunciado a qualquer momento, o São Paulo afirma não ter mais a intenção de contratar reforços. Vale a lembrança, porém, de que o William Gomes acaba de ser negociado com o Porto, operação de 9 milhões de euros, além de 20% do valor de uma venda futura, ou seja, há um atacante a menos no elenco. Se depender do técnico Luiz Zubeldia, São Paulo vai buscar mais alguém. Pro tricolor, a solução pode estar em casa, dentro do elenco campeão da Copa São Paulo de Juniores. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após a derrota para o Santos, no Clássico Paulista, o tricolor se prepara para o jogo de quarta-feira contra o Mirassol.
E o treinador Luiz Zubeldia deve manter o quarteto ofensivo, né, com Luciano, Lucas Moura, Oscar e Caleri. Jogando em casa, né, galera, até que a gente pode entender que seja um bom negócio, mas fora de casa, né, o Zubeldia tinha que mudar essa formação, até porque contra o Santos, São Paulo sofreu muito ali no meio-campo, deixou muito espaço. Acho que o Zubeldia tem que mudar, né, pessoal? Tentar mudar essa formação. Ou jogar com 3 zagueiros, ou colocar mais um homem no meio-campo. Até porque os pontas do São Paulo estão muito mal, né? O Ferreirinha e o Eric no último jogo fez um péssimo jogo. O William Gomes, né, galera, que podia ser uma solução nesse time, foi vendido por apenas 55 milhões de reais, o que não dá para entender. E ultimamente o São Paulo não vem fazendo bons negócios, né, pessoal? Depois de vender então o William Gomes por apenas 55 milhões de reais, emprestou o Moreira, né, pessoal, de graça para o Porto. E se o Porto querer comprar, vai pagar apenas 12 milhões de reais. E o São Paulo ainda contrata o Cedric, né, galera, que está praticamente uma temporada sem jogar, tendo um jovem Mike que fez uma ótima copinha, podendo subir ali para o time de cima. E já que o Cedric chegou, né, pessoal, deve tirar espaço desses jovens jogadores. E o Zubeldia, né, ainda está querendo a contratação de mais um atacante para o elenco. E surgiu nas últimas horas, né, pessoal, o nome do atacante Lázaro, ex-Palmeiras. Mas segundo o Jorge Nicola, né, o São Paulo, o dirigente, né, do Tricolor entende que não precisa, até porque tem vários garotos da base, né, pessoal? Tem o Rian Francisco, tem o Ferreira. E na minha opinião faz bem, né, o dirigente do São Paulo. Eu acho que o Zubeldia não gosta muito de utilizar esses garotos, mas precisa, né, pessoal? O Rian Francisco vem pedindo passagem, mas ele sempre coloca no final do jogo. Espero que ele não faça com o Rian Francisco como fez com o William Gomes. O jogador vinha se destacando, né, muito no ano passado, e depois de não jogar bem contra o Botafogo, praticamente não entrou mais em campo, né, pessoal? Sempre entrava no final do jogo. Então ele poderia dar mais oportunidades, né, pessoal, para o Rian Francisco, para o Ferreira, para o Alves, e não entrando no jogo faltando 10 minutos. Eu já venho falando em vários vídeos, né, desde o ano passado, que não acho o Zubeldia um bom treinador. Ele escala mal, substitui muito mal. Espero que eu esteja errado, né, pessoal? Que o São Paulo consiga fazer uma boa temporada e ser campeão. E após a derrota para o Santos, né, o Tricolor vai ter uma grande maratona pela frente. Vai enfrentar o Mirassol, né, na quarta-feira, jogando em casa, né, no Morumbis. Depois o São Paulo joga no sábado, fora de casa, contra o Bragantino. Depois vai ter 2 jogos em casa, mas jogando em Brasília, né, pessoal? Já que o Morumbis vai estar alugado, né, pro show da Shakira. Então o São Paulo vai enfrentar a Inter de Limeira na segunda-feira, jogando em Brasília, né? E depois contra o Velo Clube também na quinta-feira. Depois joga fora de casa o clássico contra o Palmeiras. Depois joga em casa, né, contra a Ponte Preta e joga fora de casa contra o São Bernardo. Então essa é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. E o São Paulo está muito perto, né, de fechar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinax para suas categorias de base. O empresário deve investir mais de 600 milhões de reais, né, da base do Tricolor, e o contrato deve durar 10 anos. Nos primeiros anos, o São Paulo vai ficar com 75% das vendas e no final 60%. Na minha opinião, um ótimo negócio, já que o São Paulo não pretende virar SAF nos próximos anos. E se o São Paulo vende 1, 2, 3 jogadores por ano, essas vendas devem ser triplicadas. E assim o São Paulo fazer um bom negócio, né, pessoal? Até porque hoje em dia o São Paulo, várias vendas que o São Paulo faz, já fica com uma porcentagem pequena, né? O Beraldo mesmo, o São Paulo ficou com apenas 60%. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.